Ontem passei o dia orando e buscando de Deus o que Ele queria falar conosco esta manhã. Eu digo conosco porque sempre tem que ser primeiro confrontado o nosso coração antes que a palavra possa ser passada. E Deus, Ele nos ama de uma maneira tão espetacular, porque eu comecei a ouvir o louvor, Deus falando sobre cura, e eu fiquei muito impressionada com as músicas, tudo que Ele moveu nessa manhã. Porque às vezes o Senhor está esperando um momento para jogar a palavra como uma semente no nosso coração, porque o nosso coração é terra. Algumas são terra dura, outras são terras férteis, mas somos terras. Como a palavra vai penetrar? Depende da terra do nosso coração. E eu quero falar nessa manhã sobre inteligência e sabedoria. Muita gente acha que inteligência e sabedoria é a mesma coisa, mas não é. Uma pessoa ela pode ficar inteligente se ela estudar 8 horas, 16 horas por dia, ela vai ficar muito inteligente. Se ela não tiver um problema cognitivo ou uma dificuldade, ela vai ficar muito inteligente. Mas ela não vai ficar sábia. Sabedoria e inteligência são duas coisas parecidas, mas não iguais. A sabedoria, ela vem da palavra grega Sofia. Muita gente tem filhos com o nome Sofia e não sabe que Sofia significa sabedoria. Só que a sabedoria Sofia, ela é um pouquinho mais do que inteligência. É uma sabedoria plena. É uma sabedoria que ela traz uma inteligência plena, uma inteligência emocional. Quantas pessoas a gente conhece que é muito inteligente, mas emocionalmente zero? É uma inteligência relacional. Tem gente que é muito inteligente, mas não sabe se relacionar com outras pessoas. E a sabedoria, ela traz isso, uma inteligência emocional, uma inteligência relacional com as pessoas. Eu sempre falo que para você conhecer uma pessoa, você precisa comer 1 quilo de sal com ela, né? Já comeu 1 quilo de sal em casa? Demora, pelo menos a minha casa, são meses. E você poder comer 1 quilo de sal com a outra pessoa é se relacionar, é ter tempo, e a gente não conhece outra pessoa se não se relaciona. A gente até estava conversando com as meninas agora de manhã, estávamos tomando café, que eu tenho uma funcionária que até meio-dia ela não funciona. Ela não abre a boca, ela não aceita que ninguém fale com ela, é muito estranho. Uma pessoa maravilhosa, mas até meio-dia ela é ali, quietinha, trabalhando, sem falar com ninguém. Depois do meio-dia, aí ela se solta, ela se abre. É o jeito dela se relacionar com as outras coisas. Eu acho que ela acorda todo dia e não funciona. Até mudei o horário dela, ela entra às 11 agora, porque depois das 11 a gente consegue se relacionar. Mas é o jeito da pessoa. Agora, nós como cristãos temos que ter uma inteligência relacional. Por quê? Sempre vai haver outra pessoa que vai falar coisas que a gente às vezes não gosta de ouvir. Mas a pessoa que é sábia, ela sabe lidar bem com todas as situações. E essa inteligência Sofia, que é sabedoria, ela é a habilidade de julgar e de aplicar essa inteligência emocional nas situações da nossa vida. Então, uma pessoa sábia, ela pega a situação que está vivendo e aprende algo com aquilo. Ela não vai só reclamar, puxa vida, perdi meu emprego. Ela vai entender que às vezes Deus tinha algo um pouco maior para ela, um pouco melhor do que aquilo que ela acha que perdeu. Quantas vezes Deus tira a gente de um lugar
que você diz assim, puxa, foi uma desgraça ter saído, mas lá na frente você vai entender que Deus estava te livrando de alguma situação. A sua inteligência tem que entender o momento que você está vivendo. Isso é sabedoria, não é só inteligência, né? A gente está vivendo um momento que eu confesso a vocês que eu nunca vi igual. Eu tenho visto muito suicídio. Não sei se vocês têm observado isso. Eu tenho uma escola, eu tenho um abrigo, a gente tem vários projetos sociais, e eu nunca tinha visto um nível de juventude tão perdida, sem perspectiva. Pessoas lindas, mas sem controle emocional. Nunca vi, como nos nossos dias. Agora, aqui, quarta-feira, foi feriado. Uma senhora que frequenta lá o nosso projeto profissionalizante, chegou em casa, o neto de 21 anos, advogado, formado, tinha sido promovido na empresa, se enforcou, se matou. A gente recebeu notícia e falou, nossa, como pode? Uma pessoa com toda a perspectiva de vida foi lá e se matou. Algumas crianças da nossa escola se cortam. Quando a gente vê a criança assim com blusa até aqui, batata. Vai olhar, essa criança está se cortando. E alguns deles disseram para nós o seguinte, que a dor interna que ele tem sentido é tão grande que ele só se alivia quando ele sente a dor física. Olha a loucura. Nós estamos falando de crianças de 10 anos. Laudo, como pastor, atendeu um garotinho de 10 anos de idade, que a revolta dele era tão grande, que ele falou assim, pastor, escuta bem o que eu estou te falando. Quando eu crescer, a primeira coisa que eu vou fazer é matar meus pais. Um menino de 10 anos. Esse mesmo menino está internado com uma bactéria terrível, que é de origem emocional. O corpo começa a ter menos defesa, porque internamente a pessoa não tem inteligência emocional. E os transtornos de ansiedade têm sido uma coisa gravíssima. Tão grave que a OMS publicou recentemente que no mundo morrem por ano de suicídio 800 mil pessoas. Sabe o que é isso? Isso quer dizer, irmãos, que a cada 40 segundos uma pessoa está se suicidando no mundo. Isso quer dizer que quando eu terminar minha pregação, mais de 60 pessoas cometeram suicídio. Olha que loucura. Eu nunca tinha visto isso. Isso mexeu com o meu coração, por quê? Porque a igreja precisa se levantar. É algo maligno, é algo que está dominando as pessoas. Eu nunca vi tanta gente com depressão. É uma coisa muito, muito, muito séria. E quando a gente fala de sabedoria, a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é... Quem sabe? Hã? O princípio da sabedoria é? Não entendi nada, ninguém falou. Quem trouxe Bíblia aí? Vocês trouxeram Bíblia? Então abre a sua Bíblia. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Provérbios, depois de Salmos, capítulo 1, versículo 7. Você vai usar muito a Bíblia hoje. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que isso quer dizer? Eu sou uma advogada, eu sou uma médica, eu sou muito inteligente, mas eu sou sábia? Estudei muito. Sou sábia? Não. Porque sabedoria vem
do temor ao Senhor. Isso é um princípio básico. Então, e se eu sou ateia? Eu sou sábia? Não. O ateu é sábio? Não. Porque a sabedoria vem do temor a Deus. Só o sábio teme a Deus. Um cientista, ele pode inventar carros, aviões, bombas, a cura do câncer, técnicas de transplante, célula-tronco, encontrar o buraco negro. Vocês viram aí recentemente que fotografaram um buraco negro lá no espaço? E etc, etc, etc. Mas um cientista, ele pode ser tão inteligente, mas ele pode não ser sábio. Houve um homem, que poucas pessoas às vezes conhecem a história, que é Santos Dumont. Não sei quem aqui conhece a história de Santos Dumont. Santos Dumont, ele inventou um bocado de coisa. Não foi só avião, não. Ele inventou chuveiro, sabia? Esse chuveiro de água quente que a gente tem foi Santos Dumont que inventou. E quando ele inventou vários dirigíveis, balões, e a ideia dele era o seguinte: eu tenho que inventar alguma coisa que seja mais pesada que o ar, que ela possa voar. E ele conseguiu fazer lá o 14 bis, lá no início do século. Mas Santos Dumont era ateu. Depois que ele inventou o avião, ele foi acometido por um estado de depressão tão violento, porque aí, logo depois que ele inventou, veio a guerra. E ele começou a ver que aquilo que ele tinha inventado estava sendo instrumento agora para matar pessoas, para destruir pessoas. Os Estados Unidos, na época da guerra, construía 6 aviões por dia para poder enviar para a guerra, para matar pessoas. E Santos Dumont foi definhando com aquele sentimento de vazio, de tristeza, de ter feito algo tão especial e, de repente, aquilo ser usado para uma coisa tão ruim. Quando a gente fala de depressão, não no sentido psicológico, mas no sentido de terra, você olha, a depressão é um lugar mais baixo, quando você olha uma pequena cova de pouca profundidade. Isso é uma lição para nós precisamos entender. Depressão é quando você se coloca na cova, você coloca numa posição abaixo das outras pessoas, você não se sente gente, você não se sente especial. Se você é ateu, para onde correr? Sabe o que aconteceu com Santos Dumont? Em 1962, estourou a Revolução, aqui em São Paulo, e ele morava lá no Guarujá. E é engraçado que a gente é de São Paulo, e às vezes não imagina as coisas que aconteceram, né? E aí aconteceu do povo se revoltar contra o Getúlio Vargas e fizeram aqui um ataque ao Campo de Marte. E quando os aviões passaram para fazer esse ataque no Campo de Marte, Santos Dumont viu. E ele morava num hotel lá no Guarujá, e ele foi e se enforcou. Ele se matou, com 59 anos. Por que isso? Porque uma pessoa chega a um ponto de estar no fundo do poço e não vê mais saída, a não ser acabar com a sua própria vida. Há pessoas que ouvem vozes dizendo assim: olha, se mata, não tem mais jeito mesmo, nada vai resolver, a solução é você zerar, porque aí a dor acaba. Assim como eu disse que essas crianças têm se cortado porque elas acham que a dor vai melhorar se elas tiverem a dor física, porque a dor da alma passa, elas acham isso, né? Nós estamos vivendo uma geração inteligentíssima, de muita tecnologia. Você pega um bebezinho pequenininho, já sabe mexer no celular, é inteligente, tudo, mas é vazio, sem valores morais, sem afeto, sem família. Como as pessoas têm estado sem famílias, perdidas, sem sonhos, sem expectativa, sem ideal, sem referência. Quantas crianças eu conheço que não sabem o que é ter um pai como referência?
nem sabe quem é o Pai. O que está acontecendo? Essas pessoas são acometidas por uma tristeza, uma coisa tão forte, que parecem laços de morte. Conforme eu estava orando, estudando sobre isso, eu abri num texto, abre comigo aí, Salmo 116. Davi, num determinado momento da vida dele, viveu isso. Salmo 116, de 3 a 8. Salmo 116, de 3 a 8, diz assim: cordéis da morte me cercaram, laços de morte, e angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples, estava abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Sabe qual é a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve? Ele tem para onde correr no dia da depressão, no dia da angústia, no dia que os laços da morte tentam cercar essa pessoa. Há poucos dias o Laudo atendeu uma moça, e ela, novinha, acho que tem 15 anos, aos 10 ela se viciou em drogas. E não droga comum, era heroína, que é injetável. E criou um desequilíbrio geral no corpo da menina. E quando ele começou a conversar com ela, a primeira coisa que ela falou assim: pastor, pode parar. Eu sei o que você vai fazer, você vai falar de Deus e eu não quero ouvir. Ela está morrendo. Mas ela falou: pode parar, não quero ouvir. Como haverá solução? Como você tira essa pessoa da cova que ela se colocou? Do laço da morte, que se apodera da sua alma. Quem não tem Deus, como é que pode sair dessa situação? Eu quero dizer uma frase para vocês que eu ouvi há muitos anos, que é uma grande verdade. O princípio da ansiedade é o fim da fé. E o princípio da fé é o fim da ansiedade. As duas coisas não andam juntas. Porque uma pessoa que tem fé, que crê que Deus vai fazer o melhor, ela não vai ser dominada por uma crise de ansiedade. Ao passo que uma pessoa que está tendo uma crise de ansiedade não crê que Deus pode fazer alguma coisa por ela. O princípio da ansiedade é o fim da fé. E o princípio da fé é o fim da ansiedade. É básico. Uma coisa não anda junto com a outra. Agora eu quero mostrar um exemplo de inteligência. Talvez seja um dos homens mais inteligentes que a Terra já viu. A gente falou de Santos Dumont, mas eu queria falar de Einstein. Einstein talvez tenha sido, o maior QI que a Terra já viu. E Einstein era judeu. Uma das pessoas mais inteligentes, que trouxeram princípios que na época dele, lá em 1940, mais ou menos, não se imaginava que iria se ter a tecnologia que tem hoje, e ele já falava disso lá. Ele falava do buraco negro lá, e agora que está comprovando isso. Olha, um homem muito além do seu tempo. E um dia ele escreveu assim: quando abro a porta de uma nova descoberta, já encontro Deus lá dentro. Olha a percepção dele. Sem Deus, o universo não é explicável satisfatoriamente. Palavra de Einstein. Eu desejo apenas conhecer os pensamentos de Deus. As coisas restantes são detalhes. Einstein dizia isso. Certa vez alguém perguntou para ele assim: qual é a tua definição da luz? Ele que estudava tanto isso. Ele falou: a luz é a sombra de Deus. É isso que é a luz. Deus é o legislador e a lei do universo. Qual a diferença entre Einstein
e Santos Dumont? O que está aqui dentro? O temor do Senhor. Você vai dizer, os dois eram muito inteligentes? Muito inteligentes. Qual é a diferença? Sabedoria. A sabedoria de Einstein vinha do quê? De Deus, do temor do Senhor. Você está com Provérbios aberto aí? Abre de novo aí, Provérbios capítulo 8, de 12 a 36. Vamos ler, um pouquinho longo. Fala sobre a sabedoria. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu aborreço. Meu é o conselho e verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo aos que me amam, e aos que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honras estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o fruto do que o ouro. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faça andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. O que ele está falando? Da sabedoria, que vem do alto, daquele que teme a Deus. Quem teme a Deus tem bens duráveis, bens que não são consumidos pela ferrugem, como Jesus fala. Acumuleis tesouros nos céus e não aqui. São bens duráveis, né? Aí, continuando no versículo 22, ele diz assim: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes das obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor da face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar seu termo, para que as águas não transpassem ao seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia suas delícias, folgando perante ele todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filho, ouve-me, porque bem-aventurados são os que guardam os meus caminhos. Ouvi a correção, não a rejeites, e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida, e alcançará a favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Sabedoria. Aqui está falando de sabedoria. Quando buscamos a sabedoria, os nossos bens são duráveis. Olha que interessante. Os tesouros que nós acumulamos não são daqui, não são da terra, são dos céus. Né? Quando o irmão estava cantando aqui a música do Pai Nosso, dizia assim: traz o céu para a terra. Nós devemos trazer o céu para a terra. Para muitas pessoas, a prosperidade material ela é uma armadilha. A fama, o dinheiro, ele é simplesmente uma armadilha para a sua alma. Porque a pessoa fica buscando assim: eu quero ter um carro melhor, eu quero ter a casa dos sonhos, eu quero ter a melhor roupa, eu quero o meu melhor emprego. E é engraçado porque quando eles conseguem, aí parece que aquilo não tem mais valor. Estranho, né? Corre tanto atrás daquilo, mas de repente não tem mais valor. Por quê? Porque os tesouros da terra não têm graça. Eles perdem a graça.
Quantos famosos a gente viu tirar sua própria vida, né? Marilyn Monroe tirou sua própria vida. Robbie Williams. Eu soube agora, Valmor Chagas deu um tiro no rosto. Eu falei, bem sabia, né, que ele tinha se matado. Tantas pessoas tiram sua própria vida, mas estão no auge, às vezes, da carreira, do sucesso, de ter ganhado isso, aquele rapaz que fez o Coringa lá no Batman, né? Novo, no auge da carreira, tirou sua vida. O que acontece? Por que isso? Se ganhou tudo? Porque os bens materiais não são tesouros. Acho que na Bíblia não há alguém mais sábio do que Salomão. Pelo menos a gente vê que quando Deus o chamou, falou que não haveria ninguém mais sábio do que ele. E eu queria que você abrisse comigo 2 Crônicas, capítulo 1, para a gente ler lá. Falei que vocês iam usar a Bíblia. 2 Crônicas, depois de Reis, capítulo 1. 1:1. E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor Deus era com ele, e o magnificou grandemente. Aí vai para o 7. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse: pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra, dada ao meu pai Davi, porque tu fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este povo tão grande? Então disse Deus a Salomão: porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riqueza, fazenda ou honra, nem a morte daqueles que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poder julgar o meu povo, sobre o qual eu te pus rei. Sabedoria e conhecimento são dados, e te darei riquezas e fazendas e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti nenhum terá. Até aqui. A origem da sabedoria de Salomão, sabe qual era? Temor. Temor ao Senhor. Essa foi a origem da sabedoria dele. Só que ao longo dos anos, sabe o que Salomão fez? Ele foi ficando rico. E o olhar dele foi na grandeza do seu reino. E aí ele falou: pô, posso ter mulheres, vou ter mulheres. Salomão teve 700 mulheres, não sei como é que consegue, né, ter isso. E 300 concubinas. E essas mulheres corromperam o seu coração. Porque quando a gente tira o nosso olhar do temor ao Senhor e coloca nas coisas que Ele nos deu, as coisas nos corrompem. Quando a gente tira o nosso olhar de Deus e olha para o mundo entra em nós. E embora tão sábio esse homem, o mundo entrou no seu coração. E quando o mundo entra no nosso coração, nós começamos a adorar o mundo. Nós gostamos das coisas do mundo. Então, embora tão sábio e inteligente, sem o temor de Deus e o amor pelo mundo, a fé dele foi morrendo. A gente, quando começa a andar demais no mundo, as pequenas coisas da nossa vida vão morrendo. Teu tempo de oração, teu tempo de busca, teu tempo de fazer a obra, teu tempo de ler a palavra, teu tempo de adoração. Talvez você nem sabe o que é isso. Sabe, ter um tempo de adoração. Ele vai morrendo. A nossa dependência de Deus vai morrendo quando a gente tem muita coisa. Sabe quando Satanás chegou para Jesus e falou assim, mostrou todos os reinos da terra, e ele falou assim: tudo isso te darei, se prostrado me adorares.
Olha a estratégia. Tudo isso eu te dou. Você se prostrar e me adorar. Vai para a depressão e me adora. Se fia na sua força, naquilo no teu braço, na sua inteligência, naquilo que você sabe fazer, que ninguém sabe fazer igual a você. Se fia nisso. E o vazio vai crescendo aqui dentro, sem você perceber. Aí, no dia que a angústia vem, você tem vergonha de se achegar a Deus. Porque fala, puxa, estou tão longe, tanto tempo, né? Busquei tantas coisas, acho que não vou correr para Deus, eu tenho vergonha daquilo que eu me tornei. E você diz assim, eu não tenho força para voltar para Ele. E aí os laços da morte, como diz lá em Salmos, abraçam a pessoa. E ela não corre para Deus como Davi correu. Quando Davi ficava mal, sabe o que ele fazia? Salmos. E não foram poucas as vezes que ele ficou mal, não, que a vida dele esteve ali por um fio, e ele fazia salmos, e ele cantava para Deus, e a tristeza, e aquela dor que ele sentia da alma, que parecia que não tinha cura, se ia. Você viu o que ele escreveu lá no Salmo 116. O que acontece? Quando os nossos olhos saem do Senhor e vão para o mundo, a gente começa a se afastar e começa a encher o nosso coração do mundo. Eu vinha no carro conversando com o Laudo, que eu falo que a igreja está sempre 10 anos atrás do mundo, né? Aí ele falou, não é bem assim, é forma de pensar. Eu falei, tá bom. Lá na década de 50, quando as mulheres iam para a praia, as mulheres da igreja iam com o maiô até aqui. As do mundo já estavam com o maiô aqui. Aí, foi passando mais um tempo, as da igreja subiram. As mulheres do mundo já estavam de biquíni. Passou mais um tempo, as do mundo já estavam de fio dental. E as da igreja já estão de biquíni. E vai. A gente vai se acostumando. E temos que tomar cuidado. Não estou falando, estou falando de vestimenta como um exemplo. Mas a gente pode se acostumar com os costumes do mundo, como Salomão, achar que não tem nada, e a gente vai morrendo internamente. O vazio vai crescendo dentro de nós. E aquilo que sobra é só inteligência, não tem mais sabedoria. A gente não sabe julgar entre o bem e o mal. A gente não tem mais essa percepção, porque julgar entre o bem e o mal é só quem tem temor de Deus, aquele que busca do Senhor e vai se afastando. Aí a gente tem inteligência, mas não tem sabedoria. Eu nunca conheci um adorador, uma pessoa que adora a Deus, que viva na depressão ou na cova. Eu nunca conheci. Dá para pensar num adorador com depressão? Ou estando em depressão? Não dá. Porque ele está dependendo. Ele vai para o altar. Ele vai para o altar. A tristeza bateu, ele vai para o altar. Ele vai para o trono. Ele não fica embaixo. Ele tem que subir. E Deus está no trono. Quero ler um texto com vocês, é muito lindo. Jeremias 17:12. Quero que você guarde esse texto, porque ele é sensacional. Jeremias, quando escreveu isso, digo a vocês que ele estava no trono. Olha o que diz aqui, Jeremias 17:12. Um trono de glória, posto bem alto desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Repetindo, um trono de glória, posto bem alto desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Aonde nós temos que estar? No trono. Diante do trono, diante do santuário, não é na depressão. Nós temos que estar lá. Nós temos que estar lá em cima. Quando Israel se esqueceu de Deus
e o rei da Babilônia veio, levou cativo todo mundo, junto com todos aqueles que foram levados como escravo para a Babilônia, foram 4 jovens: Daniel, Ananias, o Misael e Azarias. Esses 4 jovens foram para lá, foram para a Babilônia. E a Bíblia diz que esses 4 eram pessoas muito bonitas, né, Misael? Eram muito bonitos. Vai um pouquinho para frente aí, abre em Daniel capítulo 1. Vamos ler lá. Daniel 1:6. E entre os que se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos que lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e Ananias o de Sadraque, e o de Misael a Mesaque, e Azarias o de Abdinego. Ele trocou os nomes. A gente conhece sempre os 3 lá, que é Sadraque, Mesaque e Abdinego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Agora, para pensar, 4 jovens vão como escravos para uma terra estranha, para a Babilônia, chega lá, eles assentam no seu coração assim: não vou me contaminar com este mundo. Eles decidem no seu coração que não vão contaminar-se com a comida da Babilônia. Sabe o que significa isso nos nossos dias? Quando você resolve não se contaminar. Eu quero ser santo, eu quero estar na presença de Deus. O que vai acontecer com você estando nesse mundo e não se contaminando com as coisas desse mundo? Pensa bem, 4 jovens bonitos, inteligentes, estão lá. Nos nossos dias, jovens bonitos, às vezes estão na igreja, mas são poucos os que dizem assim: não vou me contaminar com o mundo, vou seguir aquilo que Deus me chamou para estar. Eles podiam muito bem naquela época dizer assim: oh Deus, nós estamos aqui sozinhos, o Senhor nos abandonou, mandou o rei da Babilônia nos trazer para cá, não se lembra de nós. Não, eles falaram assim: não vamos nos contaminar. Eles podiam entrar em depressão, não podia? Falaram: poxa, estamos aqui sozinhos, escravos, nós não aguentamos mais, sabe Deus, nós vamos nos matar aqui, porque não tem jeito de caminhar nesse mundo. Eles fizeram isso? Não. Sabe o que eles fizeram? Buscaram a sabedoria de Deus. No versículo 17, diz assim: ora, a estes 4 mancebos, Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Porque eles escolheram não se contaminar, sabe o que aconteceu? Deus deu uma inteligência, uma sabedoria sobrenatural. E sabe o que acontece quando você busca a sabedoria de Deus? Quando o rei te joga na fornalha, você anda pelo meio do fogo. Sabe o que acontece quando você busca a sabedoria de Deus? Quando o rei te joga na cova dos leões, você passeia entre eles. E quando essas situações acontecem, nós temos a sabedoria que vem do alto, as pessoas que estão ao nosso redor veem Deus na nossa vida. Esse é o principal. Sabe o que aconteceu com Nabucodonosor? Quando viu os 3 lá passeando com um 4º homem no meio do fogo, ele falou: eu vejo um 4º homem andando com eles no meio da fornalha, e ele é semelhante ao Filho dos deuses. Ele reconheceu a presença de Deus no meio do fogo ali, em que ele estava vivendo. E quando você está vivendo aquela tribulação enorme, mas você confia no Senhor, as pessoas que estão ao seu redor começam a enxergar Deus, por causa da sua fidelidade.
Sabedoria é a habilidade e o julgamento para aplicar conhecimento às circunstâncias e situações da nossa vida. É isso que é sabedoria. É aprender com os erros, é aprender com as circunstâncias, é ter um olhar partido do trono e não da cova. Sabedoria, você olha do trono e não de dentro da cova tão somente. Um trono de glória posto bem alto desde o princípio ao lugar do nosso santuário. Eu estou no santuário, não na cova. E Tiago, quando escreve a igreja, vamos abrir lá, capítulo 1 de Tiago, abre aí. Diz assim, Tiago 1:5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Você acha que você tem falta de sabedoria? Olha o que o Tiago está falando. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Um pouquinho para frente, capítulo 3. Diz assim, 3:13, quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Essa é a sabedoria que vem do alto. Eu estou vivendo um momento de grande tribulação, e dentro do meu coração há uma tristeza enorme. Está faltando sabedoria, está faltando ir para o trono, está faltando chegar-se a Deus, está faltando ter o temor do Senhor. Quando Davi estava angustiado, ele escrevia salmos. Quando Paulo e Silas estão lá na prisão, levaram chicotadas até, estão presos, amarrados, eles cantam hinos. O que é isso, gente? É doideira. Às vezes a pessoa passa com o carrinho em cima do nosso pé, aqui arranca a unha, a gente já está chorando de dor e blasfemando até a 4ª geração, não é? Os caras estão lá na prisão cantando, louvando. O que é isso? É uma sabedoria que vem do alto. Sadraque, Mesaque e Abednego lá foram jogar na fornalha e passeavam no meio do fogo com Cristo. Nossa. Daniel jogado na cova dos leões, e o rei pela manhã chega assim e fala assim: Daniel, será que Deus te livrou, Daniel? Todo triste. Sabe o que Daniel faz? Consola o rei lá de dentro. Seu rei, é o seguinte, Deus mandou um anjo, está aqui Vivinho da Silva. É assim que Deus livra você, quando o seu coração teme a Deus. Deus pode te dar uma inteligência sobrenatural, mas você não precisa só de inteligência, precisa de sabedoria. Aquela sabedoria de ter a palavra certa na hora certa, a palavra temperada com sal. Quando alguém está morrendo ao seu lado, você ter a palavra que vai salvar aquela vida. Nós como igreja precisamos nos levantar e orar, irmãos. Existe um laço de morte sobre a humanidade, querendo levar pessoas a cometer suicídios, e a igreja precisa se levantar, porque é a igreja que traz os céus à terra. Somos nós que oramos e a coisa acontece. Somos nós. Sabedoria é temer a Deus e aprender a aplicar as coisas de Deus nas situações do nosso dia a dia, né? Para terminar, eu sei que é pesado isso que eu falei, mas às vezes Deus tem que dar um chacoalhão na gente, porque às vezes você está vivendo uma tristeza aí que você fala assim: eu não consigo sair.
E hoje você veio a esse lugar. Sabe qual é o recado de Deus para você? Começou no louvor. Ele quer te trazer cura. Cura da alma. Curar a tristeza. Te levar para o trono. Te levar para o santuário. E te tirar da cova. É isso. O recado de Deus para nós nesta manhã é nos tirar da depressão, nos tirar da cova e nos levar para um lugar onde realmente você possa ter paz. Uma pessoa que não tem Cristo não tem paz. Na primeira adversidade, ela vai pensar como Santos Dumont em tirar a sua própria vida. Agora, se você não tem força para sair, nós estamos aqui para te ajudar. Esse é o nosso papel, nós estamos aqui para te ajudar. Quantos aqui têm pensado em suicídio? No seu coração. Jesus está falando para você hoje que Ele te ama e quer tirar você dessa situação. Mesmo que você ache que não tem mais alívio para a sua alma. E você acha que o alívio só vai acontecer se você finalizar a sua vida. Se alguns têm pensado nisso, eu tenho que te dizer, esta manhã, Deus te dá uma chance de sair dessa situação. Quantos aqui têm sentido uma tristeza, além das suas forças, e não conseguem se livrar? Eu quero ler um último texto com vocês, que está em Isaías 43. A palavra de Deus é a nossa referência, irmãos. Não pode ser a nossa inteligência tão somente. Então, Isaías capítulo 43, abre comigo lá. Do 1 ao 7. Essa é a palavra de Deus para você nessa manhã. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, o Jacó, o que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei. Pelo que te dei aos homens por ti, e os povos pela tua alma, não temas, porque eu sou contigo, trarei a tua semente desde o oriente, e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, vem. Não retenhas, trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz, assim diz o Senhor. Eu te amei, diz o Senhor.